Hoje a mensagem musical seria com o irmão Arlan e o irmão Edmilson, mas como parece que o irmão Edmilson está com gripe, então não haverá mensagem musical e vamos direto para o sermão. E o título é: Você realmente está guardando os 10 mandamentos? Bom dia, feliz sábado. Ohayou gozaimasu. Minasan, yoi arase, konnichiwa. Vamos ouvir em cada língua o bom dia. Primeiro em português, bom dia. Kaku gengo de ohayou gozaimasu. Vamos ouvir em espanhol agora. Bom dia, Espanhol buenos dias. Buenos días. Eles são um pouco, mas são mais curtos. Muito bom. Vamos ouvir em Nihongo de Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. São fortes. Tsuyoi desu ne. Muito bem. Quero ouvir agora em inglês. Good morning. Good morning. E agora, qual que é a língua? Isaia? Vamos ouvir também. Então, bom dia. Mayong buntag. Tagalog. Seis línguas. Em chinês também? 中国語でお願いします。韓国語で Muito obrigado. Olha, 7 línguas. Já pensou que lugar no mundo que você já esteve que a gente pode conversar assim e falar bom dia em 7 línguas diferentes? Eu nunca estive em lugar nenhum, só em grandes encontros, quando temos pessoas de vários lugares do mundo. Mas não importa qual língua, qual país que a gente vem, nós todos somos filhos de Deus e pertencemos à Igreja de Deus. 私たちはいろんな言語で今このように挨拶ができました。で、いろんなところから集まっていますが、どの国に関係なく私たちは神様の家族です。Não precisa traduzir essa parte, mas eu quero falar com a câmera agora, porque eu estou mandando um abraço para nossa querida irmã Elísia. Ela não veio ao sermão hoje, mas o sermão vai até ela. Então a gente está filmando aqui para mandar para ela o sermão de hoje. 母が来なかったので、今ちょっとビデオを撮ってます。挨拶をしてました。 Mas não é para ninguém acostumar achando que eu não vou na igreja e depois eles filmam e mandam para mim. Não é para ninguém se acostumar achando que eu não vou na igreja e filmam e depois mandam para mim. だけどこれが癖にならないように体調を崩して来れなかったから毎回ビデオを撮ってもらえるというわけではありません。 É só hoje. 今日だけです。 O assunto da nossa mensagem dessa manhã não podia ser mais adventista do que isso. 今日のメッセージはこれよりもアドベンチスト的なメッセージはないでしょうというくらいです。 Porque nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Deus pede de nós a guarda dos 10 mandamentos. なぜならば私たちアドベンチストは神様が私たちに10回を全て守るように言っていると信じているからです。 E o texto dessa manhã, que já foi lido pela nossa irmã Açúcar, inclusive ela colocou aqui na capa do boletim uma imagem muito bonita. Se você tem um boletim, dê uma olhada. 私たちの和子姉妹が今日のメッセージを読んでくれました。そしてこの表紙、週報の表紙にはとても素敵な写真が載っています。 Aqui estão os 10 mandamentos em pedra no topo de uma fonte de água muito bonita. 和子姉妹がその写真を選んでくれたようです。とても素敵な写真です。 Apocalipse 12, verso 17. ヨハネの黙示録12章17節。 Aqui diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. 竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていった。 O assunto de hoje é a parte B do sermão que nós começamos em novembro. Já deu para perceber.
Em novembro nós estudamos esse texto e nos aprofundamos mais na segunda parte do verso que fala sobre o testemunho de Jesus. 今日のトピックは私たちが11月に1回聞いたメッセージの、B パートみたいな感じです。私たちはもう一つの部分を11月に聞きましたが、今日はもう一つの部分を聞きたいと思います。Em novembro nós estudamos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que está em Apocalipse 19:10. Você precisa marcar esses textos na sua Bíblia e saber. 11月には私たちはイエス様はヨハネの黙示録19章10節により私たち証を通して預言の聖霊が共にあったということを勉強しました。これはどっかに書いておくといいと思います。19章10節。A Igreja Adventista reconhece na pessoa de Ellen White a revelação ou o cumprimento desta profecia do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. イエス様の証である預言の霊ということで、エレン・G. ホワイトが本当にこれをこのように言ってそうなっているということが分かりました。Mas a primeira parte do verso diz que os descendentes dessa mulher, ou seja, a Igreja de Deus hoje, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. As duas coisas. そして、ここに書かれてあるのは神様の掟を守って、そして、預言の証をしている、それが神様の教会の証なのだっていうことが分かります。A Igreja Adventista, ela entende que nós precisamos ter essas duas partes para sermos o povo de Deus hoje, guardar os mandamentos e o testemunho de Jesus. Muitas igrejas hoje dizem que a lei foi abolida. 残りの子孫であるためにはこの2つの部分が一緒になっていないといけません。そしてアドベンチスト教会はこの2つの部分が備わっています。だけどこの10回なのですが、これは昔のことであって、もうそんなのを守らなくてもいいと言っている人が多くいます。Nós não guardamos os 10 mandamentos para sermos salvos, apesar de que muitas pessoas acreditam que os adventistas fazem isso com esse objetivo. 私たちは救われるために10回を守っているのではない。しかし世の中の人はアドベンチストは救われるためにこれをやっていると思っている人が多くいます。Mas porque nós já fomos salvos por Jesus e nossa vida foi transformada e mudada, uma das características das pessoas que já receberam essa salvação é que elas guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. だけど私たちは救われたから、私たちはその結果として実戒を守るということになります。だけど私たちはその実戒を守り、さらに神様の証を持っているということ、2つが備わっています。Nosso Senhor Jesus mesmo disse, está registrado em João 14, verso 15, que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. 私たちの、主が言っていましたように、ヨハネの14章15節により、私を愛する者は私の掟を守るとヨハネも言っています。Eu acredito que todos nós já entendemos isso, já sabemos disso, por isso estamos aqui nessa igreja hoje. 私たちはみんなこれを、理解することができて、そしてそれを受け入れたから今日この教会にいると思います。Mas a pergunta é, será que nós temos realmente guardado os 10 mandamentos? しかし質問したいのですが、私たちは本当に実戒を守っているのでしょうか。 Hoje nós vamos dar uma olhadinha em cada um dos mandamentos rapidamente e vamos analisar na nossa vida se temos cumprido esse pedido e essa ordem de Deus. 私たちは今日実戒の一つ一つを、復習しながら、私たちが本当にそれの通りにしているかどうかを、振り返りたいと思います。 Abra a tua Bíblia no capítulo 20 do livro de Êxodo. 出エジプト記の20章を開いてください。 Aqui é onde se encontra registrado os 10 mandamentos de Deus. ここに、神様の実戒が記されています。 A lei de Deus é a única parte da Bíblia que não foi escrita por um profeta. Ela foi escrita pelo próprio Deus com o seu dedo em pedra.
神様の掟、この実会っていうのは聖書の中で唯一予言ではない部分、予言ではなくて書かれた部分です。そうではなくて神様の指で神様自身が書かれたのです。Deus mesmo escreveu com as suas mãos para mostrar a importância desta lei. 神様はこの掟の重要性を見せるために自分の手で書かれました。Ele escreveu uma primeira vez, Moisés quebrou aquelas tábuas e agora Deus, em vez de pedir para Moisés escrever novamente, ele escreve novamente as segundas tábuas da lei com seu próprio dedo em pedra. 一回神様はこれを書きました。板に、石にですね。それでだけどそれをモーセが壊してしまいました。でその後、じゃあ今度はいモーセあなたが書いてっていうのではなくて、もう一回自分で書かれました。 Outra coisa interessante a respeito dos 10 mandamentos é que toda a Bíblia foi escrita em papiro, que era uma planta que vinha da beira do rio Nilo, ou em pergaminhos, que eram couro de cabra. A lei de Deus foi escrita em pedra. 昔はいろんなこの書物がパピルスというナイル川の沿いにあったそういう植物でできたそういう紙に書かれていたのですが、あともう一つは鹿じゃなくて羊のヤギの皮とかを使ってそういう書物が書かれていたのですが、これはそうではなくて石に書かれました。 Outro fator interessante, outra coisa interessante a respeito dos 10 mandamentos é que era um concerto, uma aliança, um contrato entre Deus e o povo. そしてもう一つこの大事な点っていうのは神様と神様の民との間の契約だということです。 O que poucas pessoas sabem, porque nós vemos sempre as imagens da lei de Deus como duas tábuas de pedra, como vemos aqui. De um lado 4 mandamentos, do outro lado 6. そして、これはみんな分かっていないと思いますが、この、集法をもう一度見てください。写真に載っている通り、板がその2枚あって、それで1つには4つのものが書かれてあって、もう1つに6つという感じで、半分半分に分かれていたとみんな思っているかもしれません。 Na verdade, a lei de Deus ela era em 2 tábuas, mas todos os mandamentos estavam em cada uma das tábuas. 4 na frente e 6 atrás. Na outra tábua também, 4 na frente e 6 atrás. だけどそうではなくて、本当は神様の掟はその石に、表に4つ、そして裏に6つ、そしてもう1つのページ、こっち側にはまた4つ、裏に6つというふうに分けられていました。 Por que Deus fez 2 cópias? Ela simbolizava o contrato, como nós assinamos qualquer tipo de contrato. Uma cópia pertencia a Deus e a outra cópia pertencia ao seu povo. E as duas ficavam dentro da Arca da Aliança. 私たちは契約、今日でも契約をするときって控えをもらいますよね。それと同じようにコピーみたいなもので、1枚は神様のものとして、そして1枚は民がそれを持っているということを象徴していました。 Vamos olhar agora a lei de Deus, que é esse contrato do seu povo com o seu Deus, para percebermos se nós estamos guardando os mandamentos como devemos. そして私たちは神様とこの契約を結んだということで、一つ一つと振り返りたいと思います。 O primeiro mandamento da lei de Deus está no verso 2 e diz o que? Muito fácil nós decorarmos e aprendemos. Diz o que? Não terás outros deuses diante de mim. 最初の、戒めというのが20章2節にあります。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。Deus está dizendo aqui para cada um de nós, cada ser humano nesse mundo, que só existe um Deus, e é Ele. 神様がここで言っているのは、神様は一人しかいないということです。私の他にはいないということをはっきり言っています。 Deus, o Criador, diz aqui que não devemos colocar nada nem ninguém diante dele. そして神様の前に神様のより上に誰も他の神とかを置いてはいけないということです。
O primeiro nas nossas vidas, em tudo que fazemos, deve ser o nosso Deus. 私たちがする何事にも、第一でないといけないのが神様です。 Então, se nós fazemos uma lista de prioridades na nossa vida, a primeira coisa que deve vir deve ser o nosso Deus e a nossa vida espiritual. だから私たちが、優先順位のリストを作ったとします。私たちの人生のその中で一番最初に来ないといけないのが神様に関するものです。 Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, Ele organiza o resto da nossa lista de prioridades. 神様が第一に置かれたならば、他はすべてちゃんとした順番に並んでいきます。 Muitas pessoas e muitos de nós estamos colocando outra coisa no lugar de Deus em primeiro lugar na nossa vida. 私たちは、多くの場合、神様を第一にしているのではなくて、他のものを神様のところ一位にしているような気がします。 O Deus na nossa vida pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, ou pode ser uma ideia. 私たちのその一番目のところに書く神様の代わりに他に何が書けるでしょうか。物であるかもしれない、人であるかもしれない、何かの考え方であるかもしれない。 Mas como nós podemos saber se existe um outro Deus em primeiro lugar na nossa vida? 私たちはどうやってその神様のところに他のものを置いているかどうか、どうやって分かることができるのでしょうか。 É muito fácil. 簡単です。 Aquilo que é mais importante para nós é onde nós gastamos mais tempo. 私たちにとって最も重要なものっていうのは、私たちがそれに最も長く時間を費やしているということです。 Aquilo que ocupa a nossa mente, a nossa conversa, os nossos pensamentos, é aquilo que tem sido mais importante para nós. 私たちの頭の中にずっとあって、私たちの会話の中にすぐに出てくること、そして私たちがすぐそれに走るってことは、それが第一になっているということです。 E se está ocupando o nosso tempo todo, pode se tornar o nosso Deus. そして私たちの時間の大部分を占めているっていうことは、それはもう私たちの神様になっているかもしれないのです。 Alguém diz para alguma coisa importante, eu não tenho tempo para isso. 何か重要なことに対して私はそれをする時間がないという人がいるかもしれない。 Mas tempo todos nós temos igual, são 24 horas no dia para todos. だけど時間っていうのは私たちはみんな持っています。みんな平等に24時間与えられています。 E nós dividimos o nosso horário conforme a nossa prioridade, aquilo que nós damos mais valor e importância. そして私たちが何が優先であって何が重要であるかっていうことを考えながら時間をいろんなことに分けていきます。 Porque quando nós damos importância para alguma coisa, nós damos um jeito de gastar tempo com aquilo. 私たちがこれが重要だって考えたら絶対それに時間をもっとより長く費やすと思います。 Como eu ouvi esses dias uma frase muito interessante que diz: quem não quer, arranja uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. と一つ、こういうことがあります。それをやりたくない人は言い訳をします。それをしたい人は何とかして絶対にそれをやります。 Então, como está o seu tempo? Para onde você está dedicando o tempo? Se Deus está em primeiro lugar na sua vida, como diz o primeiro mandamento, nós vamos dedicar tempo para Ele todas as manhãs, quando nós levantamos. だから神様があなたの人生で第一にあるならば、私たちは起きた時にすぐに一番最初に来ることは神様に時間を費やすことです。 Nós vamos gastar tempo orando e lendo a sua palavra, meditando a respeito do que Jesus fez por nós. 私たちは祈って御言葉のことを考えて、その神様が私たちのためにしてくれたことについてずっと考えたりするでしょう。 E aqui no Japão a impressão que a gente tem, muitas vezes, é que tem uma palavra que eu aprendi, que é uma palavra que a gente ouve todo dia, o tempo todo, shigoto. 日本では一つ私が、覚えた単語で、毎日みんなが使う単語ですが、仕事という単語を覚えました。 E às vezes a gente fica pensando se na mente do povo japonês, Nihonjin no kami wa shigoto desu. たまに思うんですけど、日本人
Às vezes a gente fica pensando que talvez o Deus dos japoneses é o trabalho. E nós entramos nessa mesma cultura de dar a vida para o trabalho. そして私たちもその文化に入っていきます。でも本当に仕事のために自分を捧げるという感じで。A Bíblia fala sobre o preguiçoso no livro de Provérbios. Esse também é pecado. 神様は、聖書は怠け者の人について、箴言で怠け者について書かれています。O povo japonês dá um exemplo para o mundo todo de que a gente não deve ser preguiçoso. そして日本人は、世界中にお手本を示しています。私たちは怠け者であってはいけないというお手本です。Nós devemos trabalhar duro. Isso Deus pede de nós. 私たちはしっかり働かないといけない。それは神様も私たちに要求しています。Mas Deus também pede de nós o equilíbrio. だけど神様はまた私たちに頼んでいることはバランスを取ることです。Nós não devemos viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. 仕事をするために生きるのではなくて、生きるために働くという考え方でいかなければいけません。Aqui já dá para a gente ter uma ideia como nós podemos estar pisando no primeiro mandamento de Deus. ここに私たちは一つもう何とか頭に浮かんだと思いますけど、第一に私の他に神はあってはならないと書かれているけど、もうそこのところに他のものを置いちゃってるかもしれない。O segundo mandamento, Deus vai um pouco mais específico nesse assunto. 第2の戒めは神様はもう少しこれを掘り下げていきます。E aqui diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 4節、あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。Neste segundo mandamento, Deus diz para nós não termos nenhum objeto que represente a Ele, nenhuma escultura. これは神様を象徴する何かもの、何かそういう手にできる、触ることができるものを持っていってはいけないということです。Porque Deus sabe que o ser humano é muito impressionado pelo que vê. なぜならば神様は人間っていうのは本当に視覚に訴えるものにとらわれやすいっていうことを知ってるからです。É por isso que a indústria do cinema, as revistas, fazem muito dinheiro com as imagens que vendem para as pessoas. だから映画の業界、映画業界ですね、雑誌の業界、それらは本当にみんなに人間が見るもので本当に儲かってます。Deus disse: Eu sou o Deus invisível. Você precisa ter fé para poder me ver com os olhos da fé. 神様はこう言っています。私は見えることのできない神である。あなたは私を見えるためには信仰があってはいけないのだと。E Deus diz mais: se alguém quiser ver a mim, eles vão ver através de você, da sua vida. そしてもう一つ言っています。誰かが私を見たいのならば、その人はあなたを通して、あなたの生き方を通して私を見るだろうと。Por isso Deus diz que vocês devem ser a imagem do meu filho Jesus. Vivam como ele viveu. だからあなたたちはみんな私の息子のイエスの同じような生き方をして、みんなはそれを見たならば神様を見たことになるでしょう。E nós vemos que desde jovem as crianças, os adolescentes se impressionam com o que aqui no mandamento chama de ídolos. そしてここに偶像というふうに書かれていますが、もう小さい時から子どもたち、そして若者はそういったものを持っている、そういったものを見ながら育っているということが分かります。E você vai dentro de um quarto de um adolescente e você vê aqueles pôsteres e fotos de cantores, grupos musicais, ou dos mangás, ou dos desenhos que eles assistem. 思春期の子どもの部屋に入ってみてください。タレントや、アイドルの写真が壁にいろいろ貼ってあると思われます。E aí nós ficamos até admirados quando vamos a Harajuku e vemos os jovens andando vestidos como as fantasias dos mangás. そして、原宿に行くといろんなその若者がそういう、コスプレっていうんですかね、ああいう衣装、その漫画に出てくる人と同じ衣
装を着て歩いているのが見えます。 Porque nós somos transformados por aquilo que nós vemos. なぜならば私たちは見るものになっていくからです。 Se nós gastamos tempo contemplando a Jesus através da sua palavra, nos tornamos semelhantes a Ele. 御言葉を通してイエス様をずっと見ながら育っているならば私たちはそれと同じようになるでしょう。 Mas se nós gastamos tempo contemplando os ídolos deste mundo, nós também vamos nos tornar parecidos com eles. だけどこの世の中のアイドルを見ながら私たちは生きているのならばそれと同じようになってしまうでしょう。 Quanto tempo nós estamos gastando com as coisas que nós vemos? Onde nossos olhos estão repousando para nos tornarmos parecidos com quem? 私たちは見るものをどれぐらいの時間を使ってそのものを見て過ごしていますか？私たちはどれだけの時間神様を見て過ごしていますか？ Vamos ao terceiro mandamento, onde Deus nos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 第3の戒めに行きたいと思います。あなたはそれらに向かってひれ伏したりそれに仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代でも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。Deus diz aqui que nós temos que ter o seu nome como sagrado e santo. 神様の皆を聖なるものとして扱わなければいけないと神様は言っています。 Aqueles que copiavam a Bíblia, escreviam a Bíblia, eles não pronunciavam o nome de Deus. Eles tinham uma pena especial. Quando eles iam escrever o nome de Deus, escreviam com uma tinta de ouro. これを、いろんな書物を書いた人たちは神様の名前っていうのを普通に書く、そういう度胸はありませんでした。ちゃんとした特別なインクがあって金で書いていたみたいです。 Tomar o nome de Deus não é simplesmente chamar o nome de Deus por brincadeira ou qualquer coisa que nós falamos numa conversa. 神様の名前っていうのは私たちが会話している時に普通に友達の名前を言ったりとかそういう感覚で言うものではありません。本当に聖なるものとして扱うべきものです。 Muitas vezes nós tomamos o nome de Deus em vão com a nossa própria vida. 私たちは多くの場合私たちの生き方を通して神様の名をみだりに唱えていることになってしまいます。 Muitos países se usa, em muitas línguas, se usa o nome de Deus até em xingamentos. No inglês, no italiano se usam e não dá nem para repetir. 多くの言語では神様の名を本当にもう汚いものとかと一緒に混ぜてそれを表現として使っている国や言語が多くあります。英語でもイタリア語でもいろんな言語でもありますが今ここでは少し、それを言うことができないほど、みだりに唱えることになってしまいます。 Mas tomar o nome de Deus em vão quer dizer muito mais do que isso. É quando você diz que você é cristão e carrega o nome de Cristo, o nome de cristão, mas não vive como cristão. あなたがキリスト教徒だと言って、生きているのですがあなたがそのようにキリスト教徒として生きていない時に本当に神様の名をみだりに唱えているというのと同じことになってしまいます。 E as pessoas sabem que você é um cristão, sabem que você é um adventista, mas você não vive de acordo com aquilo que você diz através desse nome que carrega. Está tomando o nome de Cristo em vão. あなたはアドベンチストだと言っていますがそのアドベンチストのように生きていなくてそれお手本を示していない時神様が言っていることと反するような生き方をした時には神様の名をみだりに唱えているということになっています。 Agora temos uma ideia de como podemos estar quebrando esse mandamento também. だからこれはどのようにしてこの戒めを守っていないかっていうことが分かりますね。 O quarto mandamento é mais conhecido por nós, por sermos adventistas, e ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 第4の戒めは私たちアドベンチストにとって一番、よく心
に、覚えていることでしょう。安息日を心に留め、これを聖別せよということです。Este mandamento diz que nós não devemos trabalhar durante as horas do sábado. 7日目はあなたの神と主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないと書かれています。Infelizmente, muitos